Se a gente andar pela rua e prestar um pouquinho de atenção nas pessoas ao redor, a gente vai perceber que nenhum ser humano é igual ao outro. E que, na verdade, o normal é ser diferente. E é por isso que vale a pena a gente parar para pensar um pouco, para refletir, para discutir um assunto sobre um conceito que já existe faz algum tempo, mas ainda não pegou na nossa sociedade brasileira. Eu sou a Nilcia Trigo, fisioterapeuta do projeto Tecno Viver, e a gente vai falar hoje sobre desenho universal. Bom, o desenho universal tem como objetivo definir projetos de produtos e de ambientes que contemplem toda a diversidade humana, desde crianças, adultos, pessoas altas, pessoas baixas, gestantes, obesos, pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. Esse conceito, então, ele engloba e ele pensa os produtos e os ambientes feitos para toda essa gama de pessoas, toda a diversidade humana que a gente encontra na nossa sociedade. E como a Mara Gabrilli disse numa cartilha que ela lançou, está lá no site dela, vale a pena dar uma olhadinha, uma cartilha sobre desenho universal. Está escrito em termos bem simples, dá para a gente entender direitinho do que se trata e poder se aprofundar um pouquinho mais nesse assunto. Mas ela diz o seguinte, que o desenho universal é o caminho para uma sociedade mais humana e mais cidadã. Então, o desenho universal, né, é um tipo de desenho das coisas, né, de objetos, de produtos, de ambientes, de imóveis, de móveis, que são capazes de transformar e de democratizar a vida das pessoas em diferentes aspectos. Pensando um pouco mais amplamente em infraestrutura urbana, em prédios públicos ou não, casas e até produtos assim de uso no dia a dia. E olha que eu não estou falando só das pessoas com deficiência, tá? A ideia do desenho universal é um desenho de um produto, uma coisa, um imóvel ou um objeto que sirva para toda a gama de pessoas diferentes que existem na sociedade. Essa é a ideia. E esse conceito, né, ele incute uma transformação que vai afetar para melhor todas as pessoas da nossa sociedade. Entre o século XVIII e o século XIX, lá na Europa, começou um movimento, né, uma revolução que a gente chama, que foi a Revolução Industrial. O que foi isso? Passou-se a fazer as coisas, a fabricar as coisas de uma forma mais rápida, em maior volume. Antes as coisas eram fabricadas manualmente, né? Eram aquelas coisas mais artesanais, mas nessa época, nesses séculos, né? no final do 18 para o 19, houve então essa mudança, né? Criaram-se as máquinas, começaram a fazer coisas em larga escala, né? Em número muito maior. Então, com isso, aumentou o consumo das pessoas, então virou um ciclo, né, vicioso que se fabricava muito e as pessoas consumiam muito. E começou uma fabricação, como era em massa, né, em linha, tudo igual. Né? Então, se seria uma cadeira, é uma cadeira, bastante cadeiras, todas iguais. Esse consumo aumentando, né, as fábricas, a indústria tinha que atender essa demanda, então começou a fazer esse tipo de coisa mais massificada, um produto mais massificado.
E não demorou muito, começou a questionar como é que a gente estava fazendo coisas todas iguais para pessoas diferentes, que é o que eu falei no começo, né? Se a gente olhar a sociedade, a gente vê que é todo mundo diferente. E por que então as cadeiras tinham que ser todas iguais, os bancos, as mesas, as janelas, tudo igual, né? Começaram a questionar esse tipo de coisa. E daí que surge então o conceito de desenho universal. Mesmo nos imóveis, né, quando eles começaram a fazer aquelas séries de casas todas iguais, né? Antes cada um construía a sua, do seu modo, do seu tamanho, as portas tinham a ver com o uso da pessoa, e as escadas, o tamanho dos ambientes, a altura da pia da cozinha, né? A altura do vaso sanitário. Mas com essa entrada de uma fabricação em massa e de um consumo em massa também, começou-se a fazer tudo igual. Né? Mesmo nesses ambientes, né? Que supostamente deveriam ser personalizados, porque era a casa da pessoa. Mas não, mesmo nos ambientes, mesmo nas casas, nos prédios, tudo começou a ficar muito igual. Então, quando isso começa a acontecer, na sociedade, essa massificação dos produtos, do consumo, né? Começa também uma pergunta, uma questão no ar, que é por que nós estamos criando ambientes à revelia das pessoas, quer dizer, à revelia das necessidades reais do usuário do produto. Por que a gente estrutura um modelo de massa que iguala alguma coisa que não é igual? Como a gente viu no começo, se a gente olhar em volta, a gente percebe que ninguém é igual a ninguém, né? Todas as pessoas são diferentes, seja no aspecto, seja nas capacidades, nas destrezas, nas incapacidades. Então, nós não somos iguais. E surge então essa dúvida, essa questão, né, em algumas pessoas com relação a por que a criação desses produtos em massa se a gente não é igual, né? Por que igualar aquilo que não é igual? Ou seja, nós mesmos, né? Então, o conceito de desenho universal, ele traz uma ideia de conforto, uma ideia que acomode todas as nossas características, né? A nossa altura, a nossa dimensão, a nossa idade, a nossa destreza, a nossa força ou falta dela e outras características tantas que a gente tem. Na Suécia, em 1961, na Suécia, no Japão, nos Estados Unidos e alguns países europeus, já na década de 60 surge então uma discussão sobre os produtos para o homem padrão e versus o homem real. Quer dizer, já se vê essa diferença entre aquilo que é padronizado e a realidade. Em 63, em Washington, lá nos Estados Unidos, né, surge uma comissão para discutir o desenho de equipamentos, de edifícios e de áreas urbanas para a pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida. Então, surge ali a preocupação de se discutir produtos, mas ainda pensando na questão da deficiência, né? De um público alvo, de um público X, certo? Mais tarde, então, os Estados Unidos se aprofunda nesse tema, né? E amplia o conceito para todas as pessoas. Então surge essa ideia de desenho universal. Em 1980, então, essa discussão começa aqui no Brasil. E em 1981, foi
tido como o Ano Internacional de Atenção à Pessoa com Deficiência. Então, mais discussões, né, aconteceram, aumentou o debate, inclusive aqui no Brasil, sobre isso, e isso foi então criando essa discussão e esse olhar para esse novo conceito aqui no nosso país. Em 1985, então, surge confirmada, então, a primeira norma técnica brasileira sobre acessibilidade, né? Pela ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Essa norma técnica sobre acessibilidade, ela foi revisada em 94 e em 2004. E ela regulamenta todos os aspectos de acessibilidade no Brasil. Vale a pena dar uma olhadinha, né, e se aprofundar um pouquinho nisso se você tem interesse. Na Convenção da ONU que houve no Brasil em 2009 sobre deficiência, então chegou-se a um conceito, eles falam alguma coisa sobre o conceito de deficiência muito interessante, vou ler para vocês. O conceito de deficiência é um conceito em evolução. Ela é resultado da interação entre pessoas com impedimentos físicos, mentais, intelectuais ou sensoriais e as barreiras que podem ser devidas a atitudes e devido ao ambiente que impedem a plena e efetiva participação dessas pessoas, né, com dificuldades, com impedimentos, na sociedade em igualdade de oportunidades com as demais pessoas. Então, houve uma discussão e chegou-se a essa descrição, né, do que realmente a deficiência acarreta na nossa sociedade, que há então as barreiras, os impedimentos, tanto de atitudes como de espaços, né, de ambiente. Então, isso é muito importante, né? Foram coisas importantes que foram acontecendo no Brasil e que vem trazendo, então, essa discussão, esse olhar diferente para os produtos, para as coisas, né? Os equipamentos, o ambiente que então, destinado às pessoas e nas quais a pessoa com deficiência vai, então, fazer uso e transitar e estar ali, né? O desenho universal é a concepção de produtos, ambientes, programas e serviços a serem usados na maior medida possível por todas as pessoas, sem necessidade de adaptação ou um projeto específico. É como eu falo, não precisa ter uma porta para o deficiente, uma porta para a pessoa dita normal, né? Eu não preciso ter a tesoura para a pessoa que tem uma dificuldade e a tesoura para quem não tem. E assim vai, né? Então, a ideia de desenho universal é realmente que os produtos, os ambientes, as coisas que a gente usa no dia a dia sejam iguais para todo mundo, né? Que não haja essa diferença, essa coisa, isso é para a pessoa com deficiência, isso não é e tal. A ideia é que seja uma coisa normal para todo mundo, né? Assim as pessoas vão se sentir incluídas. Nem sempre aquilo que a gente faz evidenciando a deficiência é o que realmente vai trazer um sentimento de pertencimento, né, para a pessoa com deficiência. Então, esse design universal, né, desenho universal, é um desenho que inclui. É um desenho que inclui, ao contrário, né, de outros que excluem. Né? Tem alguns equipamentos, algumas maçanetas de porta, algumas torneiras, elas excluem, é impossível de algum tipo de pessoas usar. Então, esse desenho, ele é pensado para ser uma coisa inclusiva.
É, serviços e ambientes a fim de que sejam usáveis pelo maior número de pessoas possível, independente de idade, habilidade ou situação, e está diretamente relacionado ao conceito de sociedade inclusiva. E a sua importância, quer dizer, a importância desse conceito, desse novo, né, mas que está começando aqui a ser conhecido conceito de desenho universal, a importância desse conceito tem sido reconhecida pelo governo, por empresários, pela indústria, muito aos poucos, mas é por isso que a gente precisa, como eu sempre digo, de um engajamento de toda a sociedade, né? E também de uma participação mesmo, porque se aí vai uma boa dose de criatividade, então, assim, por que não ajudar a pensar soluções que sejam facilitadoras para todo mundo? Né? Você mesmo no seu meio, no seu contexto, você pode tornar a sua casa, a sua loja, o seu negócio, a sua escola, um local com um desenho universal. Né? É só realmente mudar o modo de pensar e pensar de uma forma mais universal. Então, não pensar em fazer alguma coisa diferente para poder incluir a pessoa com deficiência, mas tornar a coisa que existe uma coisa fácil para todo mundo. Seja uma porta, seja uma prateleira de produtos, seja um catálogo, seja um equipamento. Então, isso é que a gente vê que é democrático, na verdade todo mundo pode pensar e fazer, né? Não são coisas tão difíceis. A gente vai falar sobre os princípios e você vai ver que norteando-se por esses princípios você consegue visualizar uma sociedade mais inclusiva, não com soluções específicas para o deficiente físico, o deficiente intelectual, para o cego, o surdo, não. Existem coisas que são específicas para eles, mas a grande maioria das coisas daria para ser em conjunto com todo mundo. Uma coisa que por onde um entra, todo mundo entra. Então, um objeto, um ambiente, um produto que a gente possa dizer que ele tem um desenho universal é porque ele foi desenhado para todas as pessoas. E a meta é que qualquer ambiente ou produto possa ser alcançado, manipulado, usado, independentemente do tamanho do corpo da pessoa, da sua postura ou da sua mobilidade. Então, esse é o conceito, isso é o desenho universal. As características e atividades e necessidades de uma pessoa mudam ao longo da vida. Na infância, por exemplo, por uma criança, né, o foco é muito na segurança e na facilidade de manuseio, mas com relação à segurança da criança. Já com os adultos, então, podem haver dificuldades temporárias, como gravidez, como lesões, fraturas, uma obesidade, ou mesmo em relação às atividades dessa pessoa, ela possa ter necessidade de carregar algum peso e precisar, então, de um equipamento e de uma solução que para isso, não é? Na parte do envelhecimento, como eu estava falando, né, tem uma diminuição da mobilidade e da força, tem uma alteração sensorial que são próprias da fase, né, da vida. Dificuldades com habilidades finas, né, controle remoto, por exemplo, né? O controle remoto tem uns botõezinhos muito pequenininhos, que às vezes não encaixa muito bem na mão do idoso, né? A gente já vê alguns celulares, por exemplo, próprios para o idoso, com botões maiores, com contraste maior entre as cores,
Mas existe também, por exemplo, no envelhecimento, a memória que decai. Então não adianta eu ter um produto que precise que eu me lembre de muitos passos para usar. Eu vou dificultar a vida de um idoso tendo um produto desse, né? O mesmo projeto vai ter usos diferentes dependendo da pessoa que utilize. E então esse projeto bem pensado, ele vai poder atingir o maior número de pessoas e a maior gama, né, a maior diversidade das pessoas. Bom, as nossas características e atividades e necessidades, elas mudam ao longo da nossa vida. Não é? Quando uma criança ela precisa de um equipamento, de um produto, de um ambiente onde a segurança dela esteja a primeira preocupação, não é? Porque é muito importante nessa fase da vida que as coisas, os produtos, os objetos, né, que ela manuseie sejam seguros. Nos adultos, por exemplo, né, existe na fase adulta, então, algumas dificuldades temporárias, gravidez, lesões, fraturas, obesidade, certas atividades precisam de um olhar diferente, como atividades onde se carrega peso, objetos assim para viagem, por exemplo, né, que facilitem o uso por um adulto. Na fase de envelhecimento também a gente acaba tendo a diminuição da força e da mobilidade natural da idade, né? Há uma alteração sensorial, às vezes importante, dificuldades com habilidades finas, a memória decai. Então é importante que os equipamentos, os objetos, os ambientes sejam pensados também para esse público, né? Não, de novo eu digo, não é só para a pessoa com deficiência. Então, o desenho universal, ele é muito interessante por conta disso. Ele não pensa só na deficiência, ele engloba todas as pessoas com a diversidade natural que existe na sociedade. Então, a deficiência é mais uma, né, das diferenças que a gente tem entre nós, que nós temos entre nós, né? Então, o mesmo projeto ele vai ter usos distintos dependendo da pessoa que utilize, da idade, do tamanho, né, das características e por aí vai. Os profissionais da área de arquitetura da Universidade da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, na década de 40, né, mais ou menos em 46, depois da Segunda Guerra, eles desenvolveram então esse primeiro conceito de desenho universal. Foram eles os primeiros a pensar em projetos que garantissem a igualdade de condições das pessoas, mas eram projetos pensados nisso desde o começo, né, do início do projeto, já pensando nessa questão de igualar, né, de facilitar de uma forma geral para todas as pessoas. Em 1987, um americano chamado Ron Macy, ele era arquiteto, usava cadeira de rodas e usava inclusive um respirador artificial. Ele criou essa terminologia, desenho universal. Ele acreditava que não que era um surgimento assim de uma nova ciência, de um estilo, alguma coisa assim, não. Ele pensava o desenho universal como sendo a percepção da necessidade de aproximar as coisas que a gente projeta, que a gente programa e produz, de uma utilização melhor pelas pessoas. Então, essa aproximação, né, do produto com a pessoa real, né, é que ele chamava, então, de desenho universal.
E na década de 90, ele mesmo criou, com um grupo de arquitetos e defensores dessa filosofia, desse conceito, né? Ele criou um grupo onde eles então estabeleceram os 7 princípios do desenho universal. Então, se você pensar em fazer qualquer coisa, né? Seja uma loja sua, ou a sua casa, ou qualquer coisa, né? Um produto que você vá querer inventar ou produzir, se você quer que ele tenha o conceito de desenho universal, você tem que conhecer esses 7 princípios e ver se ele se aplica, se esses 7 princípios se aplicam ao seu produto. Aí sim ele vai poder ser chamado de um produto com um desenho universal, tá? Então, esses conceitos são mundialmente adotados para qualquer programa de acessibilidade plena, tá? E o desenho para todos, que é o desenho universal, né? Então, ele se assume como um instrumento privilegiado para a concretização da acessibilidade. Então, a gente fala muito de acessibilidade, mas como é que a gente vai chegar nela? Né? Quando é que eu consigo ver se um produto, ou uma estratégia minha, ou um ambiente que eu criei é acessível? Né? Então eu vou nos 7 princípios e vejo se aquilo se encaixa nesses princípios. Então eu vou dizer agora para vocês quais são os 7 princípios, e em seguida a gente conversa um pouquinho sobre eles. Então, o primeiro é o uso equitativo. Segundo, a flexibilidade no uso. Um uso simples e intuitivo, o terceiro ponto. O quarto princípio, informação perceptível. Quinto, tolerância ao erro. Sexto, redução no gasto energético. E sétimo, espaço apropriado. Então, esses 7 princípios são os princípios que norteiam um produto que seja feito para a maior parte das pessoas, sem se distinguir se é para deficiência, se não é. Todo mundo faz uso e aproveita, né, esse tipo de estratégia ou de produto. Falando do segundo princípio, que é o uso flexível, adaptável de um produto ou de um espaço. Então, o que é isso? Né? É um espaço ou um produto que atenda pessoas com diferentes habilidades e diversas preferências, e que possam ser adaptáveis para qualquer um. Eu lembro de uma época, né, em que o pessoal que é canhoto começou a reclamar bastante, porque não tinha abridor de lata, né, que fosse... para usar o abridor de lata, para o canhoto é muito difícil, porque ele é todo feito de forma para o uso de uma pessoa destra. Tesoura também, se você pega a tesoura ao contrário, né, com a outra mão, ela não corta, porque ela foi feita para cortar de um lado só. Então, qual foi a solução que deram? Eu me lembro bem na época. Começou a surgir em alguns lugares esses produtos para canhotos, né? Então, pessoas que usam a mão esquerda, tem a dominância da mão esquerda. Então, o que acontecia? Você tinha que ter uma coisa diferente de todo mundo, né? Então, eles provavelmente, né, invertiam as coisas e a coisa podia ser usada pela mão esquerda. Mas veja bem, será que não dá para fazer um abridor que dê para abrir tanto com a mão direita como com a mão esquerda? Eu não preciso ter 2. Olha, esse é seu porque você é canhoto e esse é seu porque você é destro, não é? Será que não dá para pensar um produto que dê para as duas coisas? Né? A tesoura, a mesma coisa, e várias outras coisas que a gente sabe por aí que existem, né? Por exemplo, a carteira, a cadeira nas escolas, quando começou a se usar aquela cadeira que não era mais a mesinha, né? Foi uma coisa só de um lado, assim. Então,
todo mundo tem lá a sua cadeira, ah, aquela bandejinha, aquela aba assim de madeira, do lado direito, né? E aí o canhoto, eu me lembro que eu tinha alguns amigos canhotos e que eles precisavam se torcer todo para escrever do lado direito, né? Aí começaram a pensar, ah, não, então faz uma com a aba do lado esquerdo, né, para os canhotos. E aí tá, né? Se numa plateia tiver, numa sala tiver mais que um canhoto e só tinha uma mesinha. Então, veja bem, a solução não foi a melhor, né? Por que não ter um desenho onde tanto o destro como o canhoto podem utilizar? Não é? E assim é tudo. Outro dia eu vi no Instagram de uma pessoa é, que usa cadeira de rodas, né? Ele avaliando a questão de uma. Ele estava assistindo um jogo, me parece, uma coisa assim. Então, era tipo um lugar assim onde as pessoas se encostavam para ver, né? Tipo um camarote, né? Assim. Muito bem. E ele sentiu falta porque assim, tinha lá um que era próprio para o cadeirante, porque era mais baixo, né? Então ele dava para ele chegar. Só que ele tinha que ficar ali. Ele não podia escolher onde ficar, né? Se ele quisesse ir mais para lá um pouco, que ele quisesse ver outra coisa de outro ângulo, ele não poderia, porque o resto era tudo mais alto, só o dele que era baixo. Será que não dava para pensar uma solução mais universal? Né? Será que a gente não tem tecnologia para conseguir adaptar as coisas, né? Então, esse uso flexível é pensar isso, é pensar realmente nas diferenças entre as pessoas e que esse mesmo produto possa ser usado de várias formas. Né? Então, esse é o segundo princípio, o uso flexível e adaptável dos produtos e espaços da nossa sociedade. Bom, o terceiro princípio é o uso simples e intuitivo. Explicando, é um uso de fácil entendimento, é um produto de fácil entendimento para que todos possam compreender, independente da sua experiência, do seu conhecimento, das habilidades de linguagem e o nível de concentração. Então, aqui a gente já não está falando tanto de uma deficiência física, né? De uma acessibilidade de um produto, mas sim de um produto que fique fácil de qualquer pessoa, mesmo que ela tenha dificuldade de concentração, de dificuldade de memória, que não seja, por exemplo, placas de comunicação, né? Vamos dizer, uma placa de um banheiro. Ela tem que ser feita de um modo em que seja intuitivo que aquele banheiro eu posso usar, né? Que aquilo é um banheiro e que eu posso usar, eu sendo mulher ou eu sendo homem, né? No nosso país a gente divide assim as coisas e existem os banheiros para homens e os banheiros para as mulheres. E se essa placa, tá, ela é simples e ela é intuitiva, facilita para todo mundo, não é? E muitas outras coisas, né? Eu me lembro quando começou os caixas automáticos, né? Então, tem aqueles computadores na frente ali, e as pessoas nem sempre tinham a facilidade, nem a linguagem para entender perfeitamente o que está ali, as instruções. Então, tudo isso tem que ser pensado, né, num produto para que as pessoas possam usar, independente se elas tiveram um curso superior ou não são alfabetizadas, por exemplo. Né? Então, tudo isso tem que ser pensado para que um produto, uma estratégia ou um ambiente seja considerado com um desenho universal.
Então, esse uso simples e intuitivo é muito importante. Se você está vendo esse vídeo e lembrar de alguma coisa, quiser contribuir aqui com a nossa discussão, vai pondo nos comentários, tá bom? É interessante a gente conhecer a vivência das pessoas e saber se realmente a gente está contribuindo para esclarecer alguma coisa para você, ou então você esclarece a gente, certo? Então põe aí nos comentários se você viu alguma coisa, se você viajou, teve dificuldades com alguma coisa e que precisava que essa ideia de um uso simples e intuitivo, né, ajudou de alguma forma ou poderia ajudar de alguma forma. No terceiro princípio a gente falou do uso intuitivo e fácil. Né? Agora, no quarto princípio, ele fala sobre a informação de fácil percepção, seja para estrangeiros, seja para pessoas com dificuldade de visão ou de audição. E já existem alguns lugares muito bem aparelhados, com um tipo de comunicação muito eficiente, mas são poucos. Né? A informação ela tem que estar perceptível muito facilmente, porque a gente tem idosos, a gente tem pessoas com baixa visão, a gente tem pessoas sem visão nenhuma, nós temos pessoas surdas, né, andando na nossa sociedade, usando os equipamentos públicos ou privados, que seja, mas existem essas pessoas. Então um ponto de ônibus, o letreiro do ônibus que passa, as informações no metrô, numa loja de departamentos, nos hospitais, tudo isso, né, precisa ser pensado quando você vai colocar uma informação no seu local que vai ter acesso a essas pessoas, né? Que vai dar acesso a essas pessoas. Então, é muito importante que essa informação seja de fácil percepção, né? Que não precise da pessoa saber falar português, por exemplo. Né? A gente aprendeu um pouquinho isso durante a Copa do Mundo, depois dos Jogos Olímpicos, foi muito falada essa questão, porque precisava se mudar as placas para que elas ficassem de fácil compreensão, né? É isso, mas isso a gente não devia fazer só na Copa ou só nos Jogos Pan-Americanos, a gente devia fazer isso sempre, isso tinha que estar na nossa cabeça, sempre que a gente abrisse uma loja, né? Se a informação que eu estou dando na loja serve para todo mundo, se todo mundo acessa aquilo facilmente. Então esse é o quarto princípio do desenho universal, que é a informação de fácil percepção. O quinto princípio, ele fala de tolerância ao erro. Então um produto ou um ambiente, ele tem que ter uma tolerância ao erro. O que é isso? Eu, de alguma forma, eu conseguir diminuir os riscos que possam de acidentes, de problemas que possam acontecer e as suas consequências. Quando você coloca piso tátil num prédio e põe ali o sinal de alerta, quando se chega perto de uma escada, por exemplo, né, eu estou realmente fazendo desse ambiente um ambiente com desenho universal, onde um cego ele consegue ver que ali é perigoso, que ali ele pode cair na escada, ou bater em alguma coisa, né? Eu lembro que quando começou, eu já citei aqui o negócio dos bancos, né, mas eu achei interessante quando começaram os caixas automáticos, e um dos bancos, a resposta do touch lá, né, da tela, era muito rápida. Então era assim, você não podia demorar, você tinha que pôr a sua senha sem demora, porque senão ele já apagava, né?
E foi um erro crasso, né? Mas não se haviam pensado nisso, porque tiveram que modificar quando começaram a aparecer muitas pessoas idosas para acionar aquele equipamento. Então, assim, eu cheguei a ver uma senhora na minha frente que perdeu a senha, porque ela tentou 3 vezes e não conseguia acertar, porque o negócio respondia muito rápido, e aí dava como erro. E aí ela perdeu a senha, aí ela foi atrás da moça, né? Sorte que o banco estava aberto. E aí a moça veio ajudar, ela teve que fazer uma outra senha. Olha a confusão. Isso deve ter acontecido muito porque depois eles mudaram essa questão e facilitaram. Ou seja, né, um elevador, ele não pode abrir e fechar tão rápido quando se espera que tem pessoas com uma mobilidade reduzida ou de cadeira de rodas que está ali entrando para usar o elevador, não é? Então essa resposta mais devagar das coisas é uma característica de um desenho universal, porque ela tem uma tolerância ao erro. Não é? Quando eu não preciso exatamente bater a mão ali e tal. Uma coisa interessante, porque mesmo nos touches do celular, né? Às vezes eu percebo que algumas pessoas têm dificuldade por ser muito pequeno o espaço e você bate já bate no ícone do lado, né? E aí não fica fácil. Então é um produto que não tem tolerância ao erro. Então ele não tem um desenho universal. Não são todas as pessoas que podem usar, são só as pessoas com bastante habilidade, bastante destreza. Então, é isso que se precisa pensar quando a gente pensa num produto ou num ambiente que tenha um desenho universal. Então, quinto princípio, a tolerância ao erro. O sexto princípio é a redução no gasto energético ou baixo esforço físico. Então, que esse produto tenha conforto e evite a fadiga. Um exemplo bom disso é, por exemplo, uma janela. Não é? Se você conhece aquela janela que você empurra, né? O sistema de abrir é uma alavanca e você empurra. Esse tipo de janela é muito mais simples, muito menos cansativo, gasta muito menos energia do que aquela que você tem que subir tudo com as duas mãos, assim, né? A aba da janela. Então, é um tipo de produto que evita esforço, não é? Assim, existem vários produtos no mercado para eliminar o esforço físico, né? Ou diminuir o esforço físico para conseguir uma mesma coisa. Então, esse tipo de produto, a gente pode dizer que está alinhado com esse sexto princípio do desenho universal, que é o do esforço físico mínimo. E o sétimo e último princípio, ele fala do espaço apropriado ou dimensão e espaço para aproximação e uso. Então, é o espaço adequado, é um produto adequado a pessoas de todas as estaturas, tamanho de corpo, postura ou mobilidade do usuário. Então, vamos imaginar um cadeirante num supermercado. Se você for ver, as prateleiras estão bem acima. Vai ficar impossível dele pegar algumas coisas, ele vai ter que pedir ajuda, né, de outra pessoa para conseguir ter acesso a alguma coisa mais lá para cima. Existem normas de altura máxima e altura mínima de prateleiras em supermercados, lojas, etc. Mas nem sempre são respeitados. Então, você quer ver se um supermercado está seguindo esse conceito de desenho universal? Veja o tamanho das prateleiras, os tamanhos dos corredores e os tamanhos e as alturas das prateleiras, não é? Então, esse espaço, para ser adequado, ele tem que dar para um cadeirante
conseguir acessar, ou mesmo um idoso, ou mesmo uma pessoa baixinha, não é? Então, esse espaço, essa dimensão apropriada para aproximação e uso é muito importante. Por exemplo, a gente costuma ter, debaixo da nossa pia da cozinha, um armário fechado, né? Esse não é um desenho universal, porque se for uma pessoa com cadeira de rodas, ela não se aproxima facilmente dessa pia. O ideal seria que a pia fosse suspensa e deixasse ali a parte de baixo com vão livre para a entrada de uma cadeira de rodas, não é? Então, a gente tem tanto em matéria de produtos, né, como em matéria de ambientes, essa questão do espaço, da dimensão da coisa. Não é? Também no banheiro, né? A pia do banheiro, muitas vezes aquele armário que a gente sempre tem embaixo da pia do banheiro, não contempla, né, a todo mundo. Se eu quero realmente que seja acessível para qualquer pessoa, eu tenho que deixar aquilo vazado, né, para que entre ali as pernas de uma pessoa cadeirante, por exemplo. Né? Então, esse sétimo princípio, né, fala disso. Eu estou me lembrando agora de um tipo de segurança que tem em banco, né, que é você colocar a sua mão e medir tanto a pulsação aqui, me parece, como os dedos ali. Então, a pessoa tem que colocar a mão sobre a plataforma lá para poder medir isso, né, que é por segurança. Mas eu já vi pessoas reclamarem por serem cadeirantes que não conseguem acessar ali. Então, como ela não consegue deixar na posição direito ali, ela não consegue que as digitais dela, né, que as impressões lá sejam reconhecidas. Então, dá um problemão toda vez que a pessoa vai usar o banco. Não é? Então, será que não se deveria pensar uma forma de segurança, mas que desse para que todo mundo usasse, né? Então, isso é uma questão de conceito, uma questão de pensamento, de criação da coisa. Não adianta você falar, olha, então, no seu caso, já que você é uma pessoa com deficiência, aí você vai então ter outro processo para fazer. Não deveria ser assim, né? Se fosse um desenho universal, seria para todos. Tanto a pessoa cadeirante como qualquer outra pessoa poderia usar o mesmo aparato, o mesmo equipamento. Tá? Então, o sétimo princípio, espaço apropriado ou dimensão e espaço para aproximação e uso, adequado a pessoas de todas as estaturas, tamanho de corpo, postura ou mobilidade. Agora, aproveitando aqui, a gente também tem um outro termo que está sendo bastante usado, né, quando a gente se refere a desenho universal ou acessibilidade e tal, que é a usabilidade, né, a usabilidade de um produto. É o quanto esse produto ele é eficaz, ele é eficiente, ele é efetivo para a finalização de uma tarefa. O quanto ele é eficiente e tem a ver com o gasto energético que é despendido para conseguir essa eficiência. Então, assim, quanto menor o gasto energético que eu despender, né, para finalizar uma tarefa, maior a usabilidade daquele produto, daquele equipamento, daquele ambiente. E isso gera o quê? Satisfação, conforto e aceitação. É sempre complicado quando, por algum motivo, a gente chega a constranger a pessoa que tenha qualquer necessidade diferente
e que não está contemplado nas soluções que a gente vê por aí, não é? Então, assim, é o caso da pessoa que não tem, né, para falar do mais óbvio, o lugar que não tem uma rampa de acesso para uma cadeira de rodas, onde vai lá o cadeirante com a sua turma tal e não consegue entrar no lugar, ou então tem que ser carregado, então é aquele, fora o gasto energético, é um constrangimento tal, para conseguir finalmente chegar e ter uns momentos com seus amigos em algum lugar. Então, assim, restaurantes, lojas, hotéis, tudo isso são lugares que podem fazer uso de equipamentos e que devem pensar nessa questão da usabilidade, né? Que é uma eficiência, mas tem a ver com gasto energético despendido. Quer dizer, é fácil, não deveria parecer que é diferente. Não porque a gente queira esconder, mas porque realmente não deveria, porque é ineficiente. Né? Não é porque você quer esconder a deficiência e falar, eu quero que passe desapercebido, que ninguém perceba que eu sou um cadeirante. Não é isso, não, eu quero ter a possibilidade de ir e vir sem muita novidade, né? É o que, em geral, os cadeirantes falam, que em alguns lugares na Europa, em alguns lugares dos Estados Unidos, eles se sentem assim. Eu já ouvi, né, pessoas que fazem uso de cadeira de rodas falar assim, olha, em tal lugar, né, na Europa ou nos Estados Unidos, eu não me sinto uma pessoa com deficiência, porque eu faço tudo normalmente, como todo mundo, né? Por quê? Porque os equipamentos, os produtos, os objetos, as soluções já são pensadas para todo mundo. Né? Então ele é só mais um e usa da mesma forma que todo mundo. Então isso é usabilidade. Né? É a efetividade, a eficiência de um produto, ou de um ambiente, ou de uma estratégia, para que haja uma satisfação, um conforto e uma aceitação legal nos casos da pessoa com deficiência. Só para terminar, então, eu vou falar para vocês uma definição de desenho universal, que é do Instituto Nacional para a Reabilitação de Portugal, que eu achei muito bacana. É assim, o desenho universal ou desenho para todos visa, né, a concepção de objetos, equipamentos e estruturas do meio físico destinados a ser utilizados pela generalidade das pessoas, sem recurso a projetos adaptados ou especializados, e o seu objetivo é o de simplificar a vida de todos, qualquer que seja a idade, estatura ou capacidade, tornando os produtos, estruturas, a comunicação, informação e o meio edificado, né, as edificações, utilizáveis pelo maior número de pessoas possível, a baixo custo ou sem custos extras, para que todas as pessoas, e não só as que têm necessidades especiais, mesmo que temporárias, possam integrar-se totalmente numa sociedade inclusiva. Eu achei essa definição muito bacana e é nisso que a gente tem que pensar quando a gente pensa em desenho universal. Coloquem os comentários, nós estamos aqui para discutir os assuntos e espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curte aí o nosso vídeo e acompanhe a gente nas redes sociais. Tchau!